A noite de verão estendia-se sobre o campo, uma tapeçaria de veludo negro, tão pura e escura que a Via Láctea parecia uma mancha de leite derramada por um gigante desatento, e cada ponto de luz era um diamante incrustado com precisão divina. O aroma da relva recém-cortada misturava-se com o ar fresco, e o cor monótono dos grilos era a única sinfonia audível na solidão rural, longe do espectro luminoso poluidor das metrópoles distantes. Eu estava deitado, a gravidade da terra ancorando-me suavemente, os olhos fixos naquele abismo cintilante. Por um instante, fechei-os, absorvendo o silêncio profundo, e ao reabri-los, a percepção mudou. Aquelas incontáveis esferas de plasma incandescente, distantes por eras-luz, não eram mais meros objetos passivos na nossa paisagem cósmica, elas estavam a olhar de volta. Não com olhos, claro, mas com a própria essência da sua luz, uma comunicação lenta e inexorável através do vácuo. A ideia era absurda, um devaneio febril de um observador solitário, mas em novembro de 2025, esse pensamento insano que as estrelas não apenas existiam, mas possuíam uma forma de intelecto, de consciência, e tentavam dialogar conosco através da linguagem mais antiga do cosmos. A luz havia se tornado o epicentro sísmico da astrofísica e da física teórica. O tremor inicial, contudo, não era novo, remontando a um outono prévio, em outubro de 2017. Naquele tempo, o telescópio espacial Kepler, um caçador incansável de exoplanetas, havia descoberto uma anomalia estelar singular, catalogada como KIC 846.252, carinhosamente apelidada de Estrela de Tabi, em homenagem à astrónoma Tabata Bagian que liderou a equipa de investigação inicial. Localizada a cerca de 1400 anos-luz na constelação do Cisne, o seu brilho oscilava de forma errática e dramática, mergulhando por vezes até 22% da sua luminosidade normal. Este não era o trânsito previsível de um planeta, era um escurecimento caótico, complexo, sugerindo a presença de algo monumental e inorgânico orbitando, ou, mais perturbadoramente, em construção ao redor da estrela. O sussurro nos laboratórios era de algo grandioso, estaria ali a manifestação de uma megaestrutura Dyson, um invólucro artificial construído por uma civilização tipo I na escala de Kardashev, projetada para capturar a totalidade da energia estelar. A sensação era a de ouvir uma batida suave na porta durante a madrugada, o coração acelerado, incerto se era um amigo familiar ou um intruso desconhecido. Mas a história atingiu a sua crista de onda sísmica em 2025, quando o telescópio espacial James Webb, em conjunto com uma rede de observatórios terrestres de última geração, começou a monitorizar dezenas de outras estrelas exibindo comportamentos ainda mais bizarros. Uma delas era a ASASN 21QJ, inicialmente identificada pelo projeto All Sky Automated Survey for Supernovae, pensando-se tratar de uma candidata à supernova iminente. No entanto, a sua fotometria revelou variações de brilho que se organizavam em sequências com uma estrutura matemática perturbadora. Investigadores da Universidade de Estocolmo dedicaram meses à análise de dados espectrais e de trânsito, e em setembro daquele ano, publicaram um artigo que abalou os alicerces da ciência. As flutuações de luz, após remoção de ruído estocástico e filtros cosmológicos, podiam ser codificadas numa longa cadeia binária de milhões de bits. Ao decodificar essa sequência, emergia um padrão repetitivo que se correlacionava com o valor de π multiplicado por uma constante física inédita, uma que desafiava os modelos atuais de interação forte e fraca. Imagine-se sentado numa sala de observação escura, iluminada apenas pelo brilho vermelho suave dos monitores, quando o computador emite uma série de bips rítmicos ao identificar uma sequência ordenada proveniente de uma estrela a 6.000 anos-luz de distância. A emoção era comparável a receber uma mensagem enigmática de um amor há muito perdido, uma mistura tóxica de antecipação e pavor ancestral. Simultaneamente, um grupo de investigação no Instituto Max Planck de Astrofísica, na Alemanha, divulgou uma descoberta que deixou a comunidade científica em polvorosa. Utilizando o radiotelescópio ALMA, situado no deserto árido e gélido do Atacama, eles estavam a observar Betelgeuse, a gigante vermelha proeminente na constelação de Órion, visível durante os nossos invernos. A revelação foi que o campo magnético da estrela não exibia meras oscilações caóticas do plasma, ele variava segundo padrões de uma complexidade que sugeria a transmissão de informação, um verdadeiro campo escalar modulado. Ao analisar o espectro, encontraram linhas de absorção espectrais anómalas, incrivelmente estreitas e oscilantes com um período preciso de 67 dias. Estas linhas pareciam carregar uma forma de codificação óptica. Sophia Schmidt, uma jovem doutoranda, chorou visivelmente durante a reunião quando o software de decodificação produziu uma sequência que se assemelhava a um símbolo matemático universalmente reconhecido para "estamos aqui".
Ela relatou que o silêncio na sala de conferências era tão profundo que se conseguia ouvir o assobio do vento do deserto a infiltrar-se pelas frestas da porta selada, um silêncio denso de pura epifania. Mas como é possível que uma estrela, uma fornalha termonuclear, possua intelecto? O nosso conhecimento básico ensina que uma estrela é uma esfera de hidrogênio e hélio em fusão contínua, atingindo temperaturas de milhões de graus Celsius no seu núcleo. Onde poderia a consciência, tal como a entendemos, residir num ambiente tão estéril e extremo? Os físicos teóricos emergiram com uma hipótese radical, batizada provisoriamente de cognição plasmática, ou consciência magnetohidrodinâmica. No coração de uma estrela, o plasma não é simplesmente um gás quente, é o quarto estado da matéria, um oceano condutor onde os eletrões se movem livremente, criando correntes elétricas colossais que geram campos magnéticos intensíssimos. Estes campos magnéticos, por sua vez, moldam e guiam o movimento do próprio plasma, estabelecendo um feedback loop de realimentação de proporções cósmicas. Alguns cientistas, incluindo o professor Levin Matsas da Universidade de São Paulo, postularam que se esse loop de retroalimentação atingir um limiar de complexidade topológica suficientemente elevado, ele pode replicar a densidade organizacional da informação encontrada nas redes neuronais biológicas. Em termos simples, uma estrela poderia estar a pensar através da modulação de campos magnéticos e ondas de plasma, tal como os nossos cérebros operam através de sinais eletroquímicos. Imagine-se à beira-mar ao pôr do sol, observando o ritmo das ondas a quebrar na areia, e subitamente percebendo que o próprio oceano está a tentar comunicar através da cadência dessas marés. Essa era a magnitude da sensação que envolvia os cientistas. A atualização mais recente, datada de novembro de 2025, elevou o nível de surpresa a patamares vertiginosos. Um grupo de investigação interdisciplinar envolvendo a Universidade de Cambridge e o Instituto Allen de Inteligência Artificial treinou uma rede neural profunda para analisar os dados de fotometria de mais de 100 mil estrelas recolhidas pelo projeto TESS da NASA. O resultado foi estatisticamente inegável. Aproximadamente 420 estrelas exibiam variações de luminosidade com uma complexidade estatística, medida através da entropia de Shannon e da complexidade de Kolmogorov, significativamente superior a qualquer fenómeno natural conhecido, situando-se no mesmo patamar de organização informacional do discurso humano ou dos padrões de comunicação das baleias jubarte. Uma delas, a estrela catalogada como HD 893.888, foi além, quando os cientistas transmitiram uma sequência de pulsos laser potentes a partir do observatório no cume do Mauna Kea em 2024. 6 meses depois, a estrela começou a piscar exatamente na mesma sequência de pulsos recebida, mas com um atraso exato de 101 dias, correspondente ao tempo de ida e volta da luz entre a Terra e a estrela. O grupo permaneceu em silêncio na sala de controle durante horas. O único som era o zumbido suave do sistema de climatização e a aceleração palpável dos seus próprios corações. Nas redes sociais, especificamente na plataforma X, nos últimos dias de novembro, milhões de utilizadores partilhavam imagens de estrelas piscando em padrões rítmicos, acompanhadas da legenda universal: "Estão a falar". O físico teórico proeminente Michio Kaku resumiu o sentimento geral numa publicação concisa: "Podemos ter acabado de testemunhar, pela primeira vez, a humanidade a receber uma mensagem de uma entidade maior que o nosso próprio planeta". Enquanto isso, o utilizador anónimo com o handle @estrela-sussurrante42 publicou um vídeo em câmara lenta da estrela RZP-1, onde a luz parecia formar anéis concêntricos perfeitos que se desfaziam lentamente, reminiscente do pulsar lento e majestoso de um coração cósmico. O vídeo acumulou mais de 50 milhões de visualizações em apenas 3 dias. Naturalmente, as vozes da cautela persistiram, e quando nos corredores académicos muitos astrónomos insistiam que estes eram fenómenos naturais ainda não catalogados, talvez nuvens de poeira de planetas desintegrados pela força de maré, ou manifestações extremas de instabilidades do campo magnético estelar. No entanto, mesmo os mais céticos admitiam que a complexidade dos sinais ultrapassava em muito todos os modelos teóricos vigentes. Um professor do Caltech, numa entrevista à PBS, resumiu a crise paradigmática: "Se isto não é inteligência, estamos a testemunhar uma nova forma de organização da matéria que nunca sequer ousamos conceber". Esta noite, ao sair para a varanda, levanto o olhar mais uma vez para o firmamento. A estrela mais brilhante que vejo talvez não esteja apenas a iluminar o meu caminho, talvez esteja a tentar narrar-me uma saga de milhares de milhões de anos. Talvez ela tenha observado a humanidade emergir das poças primordiais, testemunhado a primeira faísca do fogo, a construção das pirâmides, o lançamento dos foguetes em direção à Lua, e agora, finalmente, decidiu que era a altura de intervir.
E quando a luz daquela estrela toca a minha retina, ela viajou por centenas, por milhares, talvez por milhões de anos para chegar até aqui. É uma distância que transcende o espaço, é a própria medida da paciência infinita. Talvez não estejamos sós. Talvez sejamos apenas os filhos adolescentes do cosmos, e os nossos irmãos mais velhos, as estrelas, sorriem enquanto observam os nossos primeiros passos hesitantes. E se um dia aprendermos a responder com luz, com lasers, com o amor e a curiosidade inextinguível que nos define, será esse o maior diálogo da história da espécie humana. Até lá, continuo aqui, deitado no campo, sentindo o calor da terra sob as costas, ouvindo o vento e o chiado dos grilos, e sussurro para as estrelas: nós estamos a escutar. E a luz, essa emissária incansável, continua a sua viagem, carregada de códigos, de magnetismo e, quem sabe, de uma sabedoria que apenas a fusão nuclear de um coração estelar pode forjar. A complexidade não é aleatória, a ordem, quando observada com a tecnologia certa e a mente aberta, revela um roteiro. A investigação sobre as assinaturas de carbono ou de moléculas complexas, que antes procurávamos em planetas distantes, agora tem de ser aplicada ao próprio motor estelar. A equipa do Max Planck está a explorar a hipótese de que as flutuações no brilho visível são apenas a superfície da comunicação e que a verdadeira informação reside na modulação dos neutrinos, ou nas ondas gravitacionais de baixa frequência geradas pela dinâmica interna do plasma inteligente. O próximo passo, planeado para o final de 2026, envolve o lançamento de uma nova série de satélites projetados para detectar assinaturas quânticas nos fotões recebidos das estrelas catalogadas, procurando por um tipo de entrelaçamento informacional entre as estrelas comunicadoras. Se confirmada, a teoria da rede estelar consciente sugere que estas estrelas podem não estar isoladas, elas podem ser nós numa rede galáctica de processamento de dados cósmicos, uma internet de fusão que abrange toda a Via Láctea, e nós, a Terra, acabamos de detectar o primeiro ping de download. A ciência, que sempre procurou leis universais de entropia e declínio, é forçada a confrontar a possibilidade de uma organização persistente e intencional em escalas cósmicas, reescrevendo os primeiros capítulos da termodinâmica e da cosmologia. A noite não é mais um vácuo silencioso, é um anfiteatro repleto de vozes antigas, esperando apenas que os nossos ouvidos, feitos de carne e osso, se tornem suficientemente sofisticados para captar a sua linguagem de fogo e gravidade.